Olá, tudo bem? Então, estamos na nossa segunda semana de curso. Esse vídeo vai ser um vídeo onde a gente começa a abordar sistemas de equações lineares. E esse tópico, né, sistemas de equações lineares, ele vai ser dividido em 3 vídeos, tá? Na semana 2, a gente tem, então, um vídeo, que é esse aqui, sobre definição de sistema de equações lineares, propriedades, etc. Vamos ter um segundo vídeo essa semana sobre o primeiro método para resolver sistema de equações lineares. E na terceira semana, vamos ter um vídeo sobre mais 2 métodos para resolver sistemas de equações lineares, tá? Acho que era isso. Estamos quase terminando essa parte de matrizes. A gente, de fato, esse assunto que é sistema de equações lineares é o último assunto da parte de matrizes, tá? Matrizes, determinantes, etc., né? Técnicas que envolvam matrizes. E na outra semana 3, 4, 3, eu acho, a gente já começa a ver vetores, tá? Então, a primeira área do curso, se nós tivéssemos em semestre normal, digamos assim, em que eu separo em 3 partes, né? A primeira parte, que seria essa parte de matrizes determinantes, já está acabando. Ok? Então, bora lá para nossa aula. Vou tirar meu vídeo e let's go! Vamos começar definindo o que é um sistema de equações lineares. Ele vai ser um conjunto de equações, aonde essas equações, primeiro, elas são lineares, né? Elas têm potência n igual a 1, e elas são equações de mesma variável, tá? Então, um sistema de equações lineares, por exemplo, ele pode ser expresso dessa maneira aqui, ó. Percebam que aqui eu já estou usando notação de matriz, né? Os elementos aqui, os coeficientes das variáveis x1, x2, x3, elas já estão escritas como a gente escrevia lá os coeficientes da matriz. Por quê? Porque a gente vai trabalhar isso na forma matricial, tá? Então, ele é um conjunto de equações de mesma variável e ele é linear porque as variáveis são lineares, tá? Quando a gente encontra a solução de um sistema de equações lineares, a gente representa essa solução através dessa matriz aqui, ó. Então, essa matriz U, ela é formada por todos os valores que satisfazem o meu sistema de equações lineares. Então, esse K1, ele está relacionado com a variável x1, K2 com x2 e o Kn com xn. O que significa ser solução de um sistema de equações lineares? Significa que quando eu substituo esses valores, né, de x1, x2, xn no sistema, eu satisfaço todas as equações simultaneamente, tá? Tradicionalmente, como é que a gente resolve um sistema de equações lineares? Eu digo tradicionalmente porque até o momento, provavelmente, vocês só lidaram com sistemas pequenos, né? Poucas variáveis e poucas equações. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho o meu sistema, um exemplo de sistema de equações lineares, né? Seria esse aqui, ó, 3x mais 4y igual a 0 e x mais y igual a 2. Isso aqui é um sistema de 2 equações e 2 variáveis, tá? Bom, tradicionalmente, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo com aquele método de substituição, isola e substitui, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, como é que eu poderia resolver isso? Eu poderia vir aqui na minha segunda equação e escrever que x é igual a 2 menos y. Esse resultado eu jogo na equação de cima.
Aí eu fico com 3 que multiplica 2 menos y mais 4y tem que ser igual a 0. 6 menos 3y mais 4y igual a 0. Ou y tem que ser igual a menos 6. Então, quando eu consigo definir um valor para y, e eu sei da relação entre x e y, o x ele também já está definido. Então, agora eu venho aqui na minha primeira equação, né, que eu usei para resolver o sistema, e digo, né, que o x vai ser 2 menos o menos 6, que é igual a 8. Tá? Bom, então, a solução do meu sistema de equações é essa aqui, ó. X vale 8, y vale menos 6. Como é que eu posso ter certeza que esse conjunto solução é verdadeiro? Bom, eu posso substituir os valores no meu sistema de equação linear. Né? Então, olha aqui, ó, a primeira equação, a gente tem que 3 vezes 8, que dá 24, mais 4 que multiplica menos 6, tem que ser igual a 0. Primeira equação está satisfeita. Segunda equação, né? Eu tenho que x mais y, ou seja, 8 menos 6 tem que ser igual a 2. Então, aqui eu descobri que 2 é igual a 2 e aqui eu tive que 0 é igual a 0. Então, esse conjunto solução, ele satisfez as duas equações simultaneamente. Então, esse cara aqui é realmente o conjunto solução do meu sistema de equações lineares. Tá bom? Lá nas notas de aula, tem um exemplo em que uma das equações não é satisfeita. Então, eu não posso dizer que aquele sistema de equações, que aquele conjunto solução é solução do meu sistema de equações lineares. Tá? Basta que uma equação não seja satisfeita para que o conjunto solução não seja válido. Bom, o que acontece agora? Por que eu não vou mais poder usar esse método de isolar e substituir? Porque agora a gente vai lidar com sistemas maiores, tá? Mais variáveis e mais equações. E aí, esse método simples e barato, ele se torna caro, no sentido de que eu vou ter que fazer muita conta e lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo, tá? Então, esse método não vai ser mais útil. Só que antes de eu aprender a lidar com esses sistemas maiores e resolver esses sistemas maiores, eu vou trabalhar com vocês algumas propriedades e definições de sistemas de equações lineares. Ok? Então, essa primeira parte do vídeo vai ser sobre isso, definições, propriedades, etc. A segunda parte do vídeo vai ser o primeiro método de solução para sistemas de equações lineares. Então, vamos lá. Vamos começar definindo algumas coisas, né? O que o meu sistema ele pode ser? O meu sistema ele pode ser possível, ou aqui, como a gente está falando, ele é consistente, né? Ou ele pode ser impossível. Ou inconsistente. Bom, se o meu sistema ele é possível, ele pode ter dois casos. Ele pode ter uma única solução, ou ele pode ter infinitas soluções. E se ele é impossível, ele não tem solução. Certo? Então, quando eu digo que o meu sistema ele é inconsistente, ele é consistente, é porque pelo menos uma solução existe para esse sistema. Se eu digo que o meu sistema é inconsistente, é porque ele não possui solução. Tá? Bom, essa equação degenerada aqui, por exemplo, ó, ela vai estar relacionada um pouco com o fato do meu sistema ser possível ou não, tá? Consistente ou inconsistente.
Então, o que é uma equação degenerada? Uma equação degenerada, ela é uma equação em que todos os seus coeficientes são nulos. Aí vocês podem perguntar, mas professora, quem vai ser o abobado que vai me escrever uma equação que todos os coeficientes são nulos? E a resposta é a seguinte, não tem nenhum abobado que vai fazer isso. Porém, quando a gente estiver trabalhando com as equações do meu sistema de equações lineares, para resolver essas equações, pode ser que a gente caia numa equação degenerada. Então, a equação degenerada, ela vai vir quando eu estiver trabalhando no meu sistema de equações para resolver o dito sistema, tá? Então, quando eu cair num sistema de equações... quando eu cair numa equação degenerada, existem dois possíveis casos, tá? O primeiro caso é quando o meu B vale zero. Se o B vale zero, a gente fica com zero igual a zero. E aí eu não estou ferindo nenhuma propriedade. Isso aqui tá ok, zero é igual a zero. Ele é uma igualdade consistente, certo? E aí, nesse caso, a gente diz que a equação possui infinitas soluções. E aqui prestem atenção que eu estou falando só da equação, tá? Eu não estou falando ela de um contexto, inserida num contexto de sistema de equações lineares. Agora, o que acontece quando o nosso B é diferente de zero? Quando o nosso B for diferente de zero, eu tenho de um lado a equação degenerada, porque eu vou ter zero vezes a variável x1 é zero, mais 0 vezes x2 é zero, Então, essa soma do lado esquerdo é zero. E aí, zero vai ser igual a um número, por exemplo, 2. E isso aqui é uma inconsistência. Isso aqui está errado. O que significa que a minha equação não possui solução, tá? Bom, se essa equação ela está inserida num contexto de sistema de equações lineares, então se ela faz parte de um sistema, automaticamente eu posso dizer que o sistema de equação não vai ter solução. Eu não posso dizer o mesmo aqui quando B for igual a zero, ó. Não é porque uma equação do meu sistema possui infinitas soluções que o meu sistema também vai possuir infinitas soluções. A gente vai ver mais para frente, quais são as qualidades de um sistema para que ele possua uma única solução ou infinitas soluções, tá? Mas eu posso dizer, sim, que se a minha equação não possui solução, então o meu sistema não possui solução. Ele é um sistema impossível. Ok? Bom, então aqui, ó, outra definição, O que é a incógnita líder? A incógnita líder, ela vai ser a primeira variável não nula dessa minha equação. E, obviamente, a minha equação tem que ser uma equação não degenerada, tá? Porque se a equação é degenerada, não faz sentido a gente procurar a incógnita não nula. Então, aqui, ó, aqui temos 3 equações, tá? Primeira equação é uma equação com 4 variáveis. x1 mais 2x2 menos 5x3 mais 8x4 igual a zero. A incógnita líder dessa equação vale x1, tá? Segunda equação. Segunda equação, o coeficiente do x1 vale zero. Então, eu não posso dizer que o x1 é a minha incógnita líder. Tem que ser a primeira incógnita não nula. Então, na segunda equação, a incógnita líder vai ser o x2. E na terceira equação? Na terceira equação, nós temos 2x3 menos 5x4 mais x1 igual a 10. Quem será a minha incógnita líder? Se você respondeu que é o x3, errou!
Por que que você errou? Porque aqui, num contexto, né, de sistema de equações lineares, eu preciso ordenar as variáveis, certo? Então, como estava escrito antes, a minha variável x1 ela estava por último, dando a entender que a incógnita líder dessa equação era a variável x3. Quando eu escrevo, né, de forma ordenada a minha equação, eu percebo que, de novo, a incógnita líder vai ser x1, tá? E não o x3, como a outra forma me levou a pensar. Certo? Bom, aqui vamos ver um pouquinho a definição de que são sistemas equivalentes. Vamos supor, tá, que a gente tenha o seguinte sistema. Eu tenho um A1x1 mais A2x2 igual a B1 e A3x1 mais A4x2 igual a B2, tá? E aí, o que essa escrita aqui está me dizendo é que eu vou ter dois sistemas equivalentes se eu obtenho, então esse aqui vai ser o meu sistema L1, tá? Se eu obtenho o meu sistema L2 através de alguma combinação linear. Vocês já sabem o que é combinação linear, tá? Quando a gente fazia lá no método de Gauss-Jordan, por exemplo, eu dizer que a linha 1, aqui agora eu tô falando de linha, tá, pessoal? Isso aqui é o sistema, isso aqui é a linha da matriz. Linha da matriz, que a gente usava lá no método de Gauss-Jordan. Então, se a minha linha 1 mais a linha 2 era a nova linha 2. A gente fazia isso, né? Isso aqui é o que a gente chama de combinação linear. Eu não sei se a gente dava esse nome lá, sinceramente não lembro. Tá? Mas se a gente não dava, agora eu tô dando. E se a gente dava, eu tô só fazendo um remember. Então, isso aqui é o que a gente chama de combinação linear. Tá? Então, se esse meu sistema de equações L2 for obtido através de uma combinação linear, eu vou dizer que esse meu sistema é equivalente. Então, por exemplo, ó, eu posso, né, o meu sistema ele pode ter a primeira linha igual a 1x1 mais A2x2 igual a B1. E a segunda linha, eu vou fazer essa combinação linear que eu escrevi aqui em vermelho, tá? Então, o que vai ser a minha segunda equação desse sistema? Vai ser A1 mais A3 x1 mais A2 mais A4 x2 igual, aqui vai ficar pequenininho, vou escrever aqui embaixo, tá? Igual a B1 mais B2. Então, a gente diz que esses dois sistemas eles são equivalentes. O que significa ser equivalentes? Significa que eles vão possuir a mesma solução, tá? Então, sempre que eu tenho dois sistemas equivalentes, obrigatoriamente a solução desses dois sistemas é a mesma. Que é o que está escrito aqui, ó. Quando dois sistemas são equivalentes, possuem a mesma solução. Então, aqui, por exemplo, eu faço de novo uma combinação linear, né? Ó, eu vou dizer que a linha 1, ela é... desculpem, a linha 2 é a linha 1 mais a linha 2, tá? Então, o que muda? Esse aqui seria o meu sistema de equações L1, esse seria o meu sistema de equações L2. Então, o que eu fiz aqui foi somar, né? Eu somei termo a termo, então eu tenho x1 mais 2x1 dá 3x1, x2 mais 3x2 dá 4x2, 4x3 mais x3, 5x3, e 3x4 menos 2x4 vai dar x4. 5 mais 1, 6. Então, se eu descobrir o conjunto solução
desse meu sistema aqui, que vai ter 4 valores, né? Porque eu tenho que ter um K1, um K2, um K3 e um K4. Esse conjunto de solução, ele também serve para esse cara aqui de cima. Tá? Aqui eu quero discutir uma coisa com vocês. Eu vou aproveitar que esse exemplo aqui tá bem bom para discutir uma coisa. Olha só. Percebam, pessoal, que esse sistema de equações aqui, ele tem 4 variáveis e 3 equações, certo? Ou seja, eu tenho menos equações do que variáveis. Sempre que isso acontecer, se o meu sistema possuir solução, ele vai possuir infinitas soluções. Por que ele vai possuir infinitas soluções? Porque para eu ter a chance de definir unicamente os valores de x1, x2, x3 e x4, eu preciso ter no mínimo o mesmo número de equações do que variáveis. Então, eu precisaria de 4 equações e 4 variáveis para ter a possibilidade de definir unicamente todas as variáveis, né? E por que eu digo possibilidade? Porque vai ser o caminho de solução que vai me dizer se efetivamente, né, um sistema de 4 equações e 4 variáveis vai possuir uma única solução. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, com certeza, um sistema que possui menos equações do que variáveis, se a solução existe, ela não é única, tá? Então, esse sistema seria possível e indeterminado. Bom, então esse sistema é o equivalente anterior, ele vai ter o mesmo conjunto solução. O que são as operações elementares que eu posso fazer nos sistemas para que eles sejam equivalentes, tá? Então, basicamente, são as mesmas operações elementares que eu fazia lá no método de Gauss-Jordan, tá? Ou seja, eu posso trocar as equações de lugar, né? Eu posso aqui, então, se eu tenho x mais y igual a 2 e 3x menos y igual a 4, eu posso inverter essas duas linhas, né? Então, esse sistema vai ser equivalente ao sistema 3x menos y igual a 4 e x mais y igual a 2. Eu não vou mudar a solução do meu sistema de equações simplesmente porque eu escrevi as equações numa ordem diferente, tá? Eu posso substituir uma equação por um múltiplo não nulo dela mesma, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, x mais y igual a 2, 3x menos y igual a 4. Esse sistema vai ser equivalente ao sistema 2x mais 2y igual a 4, 3x menos y igual a 4. Né? Então, se eu tomo cuidado de multiplicar essa constante por todas as variáveis, eu tenho o sistema equivalente. E aqui é a tal da combinação linear que a gente já sabe fazer, né? Eu posso substituir uma equação por uma combinação linear dela com alguma outra equação do meu sistema de equações lineares. Então, esse foi o primeiro vídeo em que a gente discutiu propriedades e definições. Para que não fique um vídeo muito grande e cansativo, eu vou dividir ele em 2. Então, agora eu paro a gravação e volto para que a gente possa ver o primeiro método de solução efetivamente de sistemas de equações lineares. Certo?